Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 63, abordagem decolonial. Bom, esse tema está em alta, que bom, né? Parece que ele veio para ficar nas agendas aí por onde eu circulo, na agenda da filantropia, na agenda da pesquisa, desenvolvimento, na sociedade civil, no impacto e etc. E para quem não está ligado nesse tema, na abordagem decolonial, basicamente ele nos convida a desconstruir padrões, conceitos, perspectivas que foram impostos a nós, povos que fomos colonizados durante séculos, né? E aí, obviamente, ao fazer isso, ao desconstruir todas essas visões, ele traz também uma crítica à modernidade, ao capitalismo, enfim. Basicamente, a colonização significou a passagem, né, de um processo bastante brutal, não é mesmo? Ainda que a gente aprenda na escola de uma forma mais romantizada, mais suave, né? Não foi bem assim e muitos estudos, muitos autores, muita gente está levantando o capô dessa discussão e mostrando de fato o que foi o colonialismo, para alguns ainda é o neocolonialismo, e toda a brutalidade, toda a exploração que ele envolvia. Então, em alguns casos, durante muito tempo, referendado pela religião, né? Afinal, era dito que tudo isso era vontade de Deus, mas basicamente o colonialismo ele era composto de um ciclo de invasão, entre aspas, descoberta, como a gente aprendia na escola. Basicamente, povos do norte global invadiram áreas do Novo Mundo, né, e reivindicaram essas terras, passaram a se apropriar dessas terras que antes eram coletivas, né, de populações indígenas e outras que viviam já e viviam há muito tempo nessas terras, se apropriaram delas, reivindicaram sua posse, né, vamos lembrar da escola, as capitanias hereditárias, impuseram um genocídio, né, aos povos originários, não só massacre físico, né, de morte mesmo, mas muitas brutalidades, violências, estupros e massacres culturais e simbólicos, que segue até hoje, né? Vídeo aí o que está rolando lá com os Yanomamis. Logo em seguida, um ciclo de escravidão brutal durante séculos, né? Os escravos que foram trazidos da África para o trabalho forçado no Novo Mundo, né? E o trabalho forçado baseado no plantation, ou seja, inicialmente exploração de recursos minerais, naturais, depois, né, plantation, assim, grandes fazendas de cana, né, sobretudo. E aí, para quê? Para envio desses recursos, né, desse açúcar para a metrópole, para o enriquecimento da metrópole, para sustentar o padrão da metrópole. E, obviamente, todo o processo da escravidão, a gente até hoje vive os reflexos no Brasil, né? Até hoje. No Brasil não, mas em todo novo mundo, vamos dizer assim. E esse processo de plantation, de exploração dessa galera, era também um processo de exploração de recursos naturais, né? Então, pau-brasil, lembra? Então, pau-brasil ainda é uma árvore rara, né? Porque foi praticamente extinta. Depois vem o ciclo da cana, que aí pautava em destruição, derruba a floresta e avança para a produção. E a destruição da natureza era uma pauta que estava colocada dentro desse pacote colonial, né? Sim, então, de maneira muito, muito resumida, muito superficial, esse é um pouco a síntese do colonialismo. Então, portanto, voltando ao nosso tema, trazer uma abordagem decolonial passa por reconhecer esse brutal processo que foi o colonialismo e a gente precisa desconstruí-lo para finalmente encontrar novas compreensões do que ele significou e do seu legado até hoje, né? E isso é legal ver muitos movimentos têm feito esse debate.
e tem levantado a tampa desse capô e mostrado, né, as brutalidades que o colonialismo imprimiu nas vidas de tanta gente, né? Não espere nada do centro, se a periferia está morta, pois o que era velho no norte se torna novo no sul. Então, a maneira também como a gente conta essa história do colonialismo é outro ponto em debate. Está em disputa isso. Porque durante muito tempo se utilizou abordagens que tentavam nos convencer de que isso era meio neutro, sim. Era um processo irreversível. Era o curso natural do progresso da humanidade, né? E nesse sentido, esse caminhão de brutalidade ficava oculto nessa conversa, né? Tá, era natural, né? A humanidade vir explorar, matar, exterminar povos, escravizar outros para sustentar a riqueza de alguns poucos povos. Era natural isso. Afinal, mudou muito de lá para cá? Enfim, por isso alguns insistem na tese do neocolonialismo com outras roupagens, mas no fundo, mais ou menos essa mesma lógica, né? Feito esse preâmbulo aqui mais longo, para a gente situar um pouco do que a gente está falando sobre abordagem decolonial, obviamente deixo uma dica de leitura e tem muita literatura. Se der Google aí, você vai encontrar muito material sobre esse tema, que bom. A dica que eu deixo é um livro recém-publicado de um autor da América Central e ele chama Uma Ecologia Decolonial. A abordagem dele é sobre o Caribe. Então, tá o link aí na descrição. Fundamental esse livro, excepcional. Traz como a abordagem do movimento ambientalista vem de ideias, né, construídas pelo norte global, pelos europeus e tal, e sem levar em conta todo o processo brutal de colonialismo e de desconsideração dessa galera que já estava aqui antes e de quem veio trazido forçado da África com as suas visões sobre a natureza. Fundamental essa leitura. Então, uma ecologia decolonial, fica aí a referência na descrição. E não espere nada do centro, se a periferia está morta, pois o que era velho no norte se torna novo no sul. Bom, beleza, mas então, feito esse longo preâmbulo, como essa abordagem decolonial se relaciona com o nosso campo, né, socioambiental de uma forma ampla, né? Então eu trago aqui alguns pontos para a gente fazer uma reflexão, trago 6 pontos. Então vamos lá, o primeiro é a gente estar atento nas relações entre norte e sul global. Acho que esse é um ponto que a gente não se dá tanta conta, né, disso, né? A gente geralmente que está no sul global, a gente procura reivindicar recursos do norte para, por exemplo, na agenda climática, né? Então, se vocês querem que a gente preserve floresta, manda dinheiro, que a gente faz isso. Só que a gente não se dá conta de como é que é a maneira como esse dinheiro vem, como que ele continua nutrindo relações desiguais de poder, como que ele continua nutrindo relações desiguais de saber, de acesso a conhecimento, de acesso à informação estratégica e por aí vai. E a gente também desconsidera os saberes locais que estão aqui no sul global sobre esses temas. Então é muito interessante essa abordagem porque ela mostra o quanto essas relações de poder entre o norte e o sul global, entre as potências e as então colônias, essas várias contradições estão colocadas nessas relações e a gente, sem se dar conta, entra nelas e não percebe o que está por trás dessas relações e como elas foram construídas ao longo de séculos de exploração, obviamente. Então, as relações entre norte e sul global é a primeira dimensão aqui, trazendo aqui para nossas áreas da filantropia, do impacto social. Claramente existe uma relação do norte global que pauta essa agenda e a gente aqui no sul global que consome essa agenda, referências dos Estados Unidos, da Europa, e a gente recebe essas referências como sendo a verdade a ser seguida. Em alguns casos a gente
faz adaptações ao contexto brasileiro, por exemplo, que bom, mas a gente não busca identificar referências no Sul, Sul-Sul, né? Assim, quem é que está pautando essa discussão da agenda climática, da filantropia, desses vários temas no Sul global? Que referências a gente tem da África, da América Latina e por aí vai? Então, esse é o primeiro ponto. A abordagem decolonial também passa por isso, para a gente questionar o que vem do norte global como sendo referência para a gente seguir e, no máximo, adaptar aqui no nosso contexto brasileiro. Samba pesado, misturado sons, inventado estilos, repensando o sucesso e destruindo a camada de ozônio. Eu venho destruindo a camada de ozônio. Bom, a segunda dimensão é a noção de utilidade. Então, cada vez mais ganha espaço uma falsa ideia de que uma iniciativa de impacto, entre aspas, bem-sucedida, é aquela que resolve seu modelo de negócio e, logicamente, a sua dimensão econômica. Legal, ora, mas e as milhares de iniciativas no sul global que não entregam essa dimensão e que talvez nunca vão conseguir entregar essa dimensão? Vão entregar outras, mas não a dimensão econômica. E aí, qual é o espaço que é reservado para elas nessa conversa? E aí a gente começa a perceber que a noção de utilidade, ela passa por uma noção de retorno financeiro, de abordagem meramente econômica. Isso é o que está ganhando mais terreno, cada vez mais. Mesmo quando a gente olha, por exemplo, para a discussão climática, você olha o mercado de carbono avançando, e esse é um problema, né, que a gente precisa discutir. Então, a noção de utilidade é isso. Cada vez mais importa, serão valorizados os projetos, as organizações que entregam impacto socioambiental com retorno financeiro, e aquelas que não conseguem entregar a dimensão financeira vão ficando para segundo plano. Isso não é reforçar o colonialismo com outros nomes, com outras abordagens? Para mim é. Porque quem é que está por trás das iniciativas que conseguem entregar retorno financeiro? As iniciativas lideradas pela elite, homem branco, mais bem formado dos centros mais desenvolvidos do sul global. E quem fica de fora? Os povos mais distantes, que estão, né, tradicionais, que estão em comunidades mais distantes desse eixo de poder. Então, é bastante alinhada a discussão aqui que a gente está fazendo. Bom, o terceiro ponto decorre desse, que são os atores diversos. Então, é possível a gente pensar numa ideia de ecossistema de baixo para cima ou mais horizontal, numa lógica de ecossistema onde os de cima não são os que sempre estiveram por cima, os investidores, né, os homens brancos da elite. Pensar uma abordagem decolonial é, inclusive, a gente repensar essa lógica de como a gente se organiza no nosso setor, né, entre os diferentes atores. É possível incluir nessa equação não só os humanos, mas os não humanos? Afinal, a gente está aqui para gerar impacto socioambiental positivo, não é mesmo? O social, ok, é uma dimensão humana. Mas e o ambiental? Onde entra nessa equação? Né? Onde entra a variável da biodiversidade, das outras formas de vida? Parece um papo meio viagem, né? Mas afinal a gente não quer transformar o mundo e dimensão ambiental não está aí nessa equação? E lembrando que toda essa relação do social com o ambiental passa por exemplo, termos que a gente usa no nosso setor, que é a sociobiodiversidade. Ou seja, ela traz uma compreensão de que a biodiversidade que está aí, ela não vem isolada da interação que ela tem há séculos com os seres, os povos que transitam, que habitam esses ambientes. Então, ela reforça essa inter-relação entre o social e o ambiental, acho que é fundamental, não é mesmo? Bom, voltando nesse terceiro tema dos atores diversos, voltando ao tema das relações. É possível construir relações sul-sul com atores do sul que não seguem a cartilha do norte global? Acho que essa é uma boa discussão, né? Basta olhar nos nossos setores aqui da filantropia, do impacto social. A gente está começando a tentar interagir um pouco mais entre atores da América Latina, mas a gente interage muito pouco com a África, por exemplo, né? Com
países que falam português, por exemplo, na África. Tá? Nossas interações são quase nenhuma sobre esses temas. E certamente a gente tem potências a trocar entre nós, né? Coisas relevantes, boas práticas, mas a gente sempre bebe da cartilha da Europa e dos Estados Unidos como sendo o centro que emana para a gente os caminhos a seguir nesse setor. Será? Olha, na agenda da socioambiental de modo amplo, o Brasil não deve nada a esses países, a esses centros. A gente está bastante avançado em termos de formulação, de práticas. Então, me soa um pouco estranho isso. De todo modo, está aí dentro de um episódio de abordagem decolonial, obviamente. Não espere nada do centro, ser periferista morta. Pois eu quero velho no norte, se torna novo no sul. Bom, quarta dimensão é controle e poder. Afinal, quem detém a grana, né, os tais investidores, detém poder, obviamente, né? E, portanto, eles ditam os rumos da agenda e do tal ecossistema. Ora, se a grana e o poder seguem nas mãos dos de sempre, homens brancos da elite, investidores, etc., como é que a gente pode aspiracionar, né, buscar um movimento decolonial que parta dessa galera? Não faz nenhum sentido, não é mesmo? A gente esperar que eles que estão por cima da carne seca, que foram os principais beneficiários do processo colonialista, agora vão passar a fazer uma abordagem, né, de desconstrução disso. Muito difícil, né? Assim, é muito raro a gente imaginar isso. E note que aí dentro, né, dessa dimensão de poder tem pelo menos três variáveis. A de gênero, seu poder segue nas mãos dos homens, não é mesmo? A de grupos sociais, né, o poder segue na mão da galera que tem grana, da elite financeira, da elite intelectual, né, e etc. O poder segue na mão das geografias e dos territórios, né? Ou seja, quem está no centro do ecossistema, das zonas sul daí, dos centros, do centro-sul do Brasil, por exemplo. E, claro, uma quarta dimensão, que é a dimensão étnico-racial. Ou seja, o poder segue na mão dos brancos, homens brancos da elite das regiões ricas do sul global. Resumidamente, é um pouco isso que está colocado, não é mesmo? Então, se você olhar, o que mudou lá de séculos atrás do colonialismo para agora? Nesse aspecto mudou pouco, não é verdade? Portanto, quando você escutar esse papo de filantropia decolonial ou impacto decolonial e outros termos, vindo de homens brancos da elite, desconfie, questione, tá? Eu aqui como homem branco, não da elite, tá? Eu já fico um pouco incomodado de trazer essa reflexão, talvez por não ter o lugar de fala mais adequado, mas me ouso aqui a trazer. Então, afinal, né, onde é que estão as outras vozes nessa conversa? E elas estão por aí, viu, gente? Como eu disse, muitos movimentos levantaram o capô dessa discussão decolonial e está saindo um monte de reflexão potente. Então, tem muita gente fazendo, tá? Essa reflexão cabe a nós conectar com elas, dar voz a elas, dar visibilidade, enfim, fazer isso chegar a mais pessoas do nosso setor. Bom, o quinto elemento é narrativas e porta-vozes. É um pouco, bom, decorre do ponto anterior dos atores, né, e dos poderes. Esses mesmos porta-vozes, né, aqueles lá da colônia, ou seja, ou dos mercados emergentes, como você queira, e da metrópole, opa, do norte global, né, corrigindo, essa galera estabelece os contornos da discussão. Né, eles estabelecem as bases conceituais do que cabe e do que não cabe ser discutido. E nós aqui do sul global, a gente compra, sem questionar muito, porque a gente quer se conectar a uma discussão global, não é mesmo? Então, daí decorrem narrativas aceitas, que se propagam rapidamente, enquanto que outras visões e outras narrativas elas são meio deixadas de lado. Algumas até mesmo deslegitimizadas, assim, de isso aí tá viajando, não faz nenhum sentido. Quer ver um exemplo? O conceito de investimento de impacto,
que é aquele onde você emprega capital para gerar impacto social ambiental positivo na mesma medida que isso gera retorno financeiro. Ok? Esse é o conceito global que a gente segue por aqui também. Pois é, mas esse conceito que veio do norte para o sul, ele não acolhe o que não dá retorno financeiro. Tá, mas aí eu te pergunto, nessa mesma discussão, e o recurso necessário para apoiar aceleradoras, incubadoras de impacto? Como a gente sabe, elas não param de pé, elas não dão retorno financeiro, a maior parte delas. E aí, essa grana que não retorna, ela é totalmente necessária nessa discussão de investimento de impacto, mas ela fica de fora, entende? E aí, lá no Norte Global, a gente não comenta que tem recurso subsidiado para isso, não é mesmo? Tem recurso da filantropia, tem recurso da União Europeia, por exemplo, né, público, que sustenta esses players lá. Só que aqui, esse recurso ele é mais escasso, não é verdade? E aí não faz sentido a gente entrar nessa discussão por aqui, porque está fora do conceito cunhado pelo norte que a gente segue. Então é isso, só para dar um exemplo, tem muitos outros. E aí eu acho que também para fazer um contraponto, tem coisas muito interessantes rolando nessa discussão de investimento de impacto com uma abordagem mais social, ética, originária. Na Nova Zelândia, por exemplo, se você pesquisar os fundos Maori, Maori é a etnia de lá, né, que estava antes da colonização chegar, tem surgido umas coisas bem interessantes de criação de fundos éticos pautados nessa lógica aí de fortalecer e preservar a tradição, né, os saberes da galera Maori. Adoraria ver algo surgindo aqui no Brasil de alguns fundos de investimento de impacto com abordagem mais indígena ou quilombola. Seria lindo. O que temos hoje para nos deixar felizes é o movimento que se tem feito com o MST, né, de financiamento via CRAS, já é um avanço. Quem sabe a gente chega lá. Eu venho perseguindo bandidos, destruindo a camada de ozônio, pedindo a pena de morte, destruindo a camada de ozônio. Eu venho receitando psicotrópicos, destruindo a camada de ozônio, aplicando eletrochoques, destruindo a camada de ozônio. Eu só queria ser Romário, queria ser Romário. Bom, o último ponto é novas roupas, velhas práticas. Será que os temas que estão em alta hoje, né, bioeconomia, mercado de carbono, só para citar dois, não seriam os novos plantations do período colonial, agora no período neocolonial? Ou seja, abordagem que estariam aí restrita a poucos, baseado no modelo exportador de commodity e que vai excluir muita gente para gerar ganhos para poucos. Se você for pensar no mercado de carbono, por exemplo, ele ainda a modelagem atual não permite áreas pequenas, né? Não é um bom negócio. Então, nesse caso, você tende a valorizar grandes áreas que estão na mão né, daqueles poucos que detêm terras. E aí as galeras menores, né, pequenos produtores, tal, comunidades, como que eles entram nesses arranjos? Tem alguns arranjos buscando equacionar isso. Então, a ver como essa discussão vai se desdobrar, não é verdade? O que eu tenho visto de esforços mais decoloniais, né, são movimentos de tentar aproveitar esses temas, né, e esses instrumentos de mercado, da bioeconomia, do mercado de carbono e outros, para emplacar iniciativas de base comunitária. Isso está acontecendo na bioeconomia, acho que dá para ver mais facilmente. E, obviamente, isso tende a funcionar melhor quando há organizações de base nesses territórios com mais repertório para poder sentar numa mesa de negociação e trazer e pautar essa discussão e não ser vendido, né? Não ser levado na conversa, né? Por organizações supostamente bem intencionadas. Agora pense comigo, quantas comunidades de base, povos tradicionais, enfim, ribeirinhos, etc., têm esse tipo de compreensão e de apoio para entrar nesse tipo de arranjo, sem ser vítima novamente, sem ser explorado, né? Sem ser massa de manobra. Acho que são poucos ainda, não são?
E quantas organizações que você conhece que têm procurado apoiar essas organizações locais de base a compreender melhor esses temas e a se posicionar melhor, até mesmo numa decisão se querem ou não entrar nesse tipo de arranjo, não é mesmo? Porque algumas vão olhar e falar, eu não quero entrar nisso. E elas têm o direito de fazer essa escolha. Não cabe a gente impor, tentar vender para elas que é uma ótima oportunidade. Talvez para a gente seja, talvez para elas não. Então é isso, né? Para fechar, a abordagem decolonial veio para ficar, que bom, mas há muita abordagem de colonial que de decolonial tem muito pouco, tá? Então estejamos atentos aí, como sendo mais um termo que veio para ficar e um termo que muitas vezes é só, uma abordagem, é um nome bonito, mas que por trás não está trazendo um pouco do que eu pincelei aqui nesse episódio. Na dúvida, basta dar uma olhada para ver quem são os interlocutores que estão trazendo a tal abordagem, quem está financiando, quem está liderando e quem está pautando essa discussão. Que aí eu acho que a gente tem uma pista interessante se é uma abordagem decolonial de fato ou se ela só, né, tem essa cara, mas que por trás tem muito pouco de desconstrução dessa lógica toda que eu pincelei aqui. De todo modo, o tema ainda vai gerar muita, mas muita fricção. Que bom, né? Estamos precisando. E já era passado da hora disso acontecer, não é mesmo? Então é isso, gente. Falemos mais desse tema, incluamos mais outras vozes, né? Sobretudo de quem está na base, de quem sempre foi historicamente explorado nesse processo do colonialismo. Essa galera que tem que estar nos palcos, né, pautando esse tema com toda a legitimidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.